corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 11. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É bom pensar nisso, no Espírito do homem que está no homem. É quem sabe. As coisas de Deus, quem sabe é o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Deve ser bem grifado. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Deus bendito, agradecemos por essa escritura tão preciosa. Numa carta tão difícil, ele chega no capítulo 13 e fala que a igreja estava carnal. E fala dessas coisas tão profundas, tão espirituais. Graças a Deus, ó Pai, porque nós temos apóstolo Paulo, temos todos os mensageiros, por excelência, esse último, que é o irmão Brana, Elias. Pedimos perdão dos nossos pecados e aceitamos a cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é, o último versículo que lemos termina nisso, mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós esquecemos disto, então nós nos embaraçamos em decisões, em passos, em vários instantes dentro de casa, em família, nos negócios, na empresa, no trabalho e assim por diante. Quando a gente age como quem tem a mente de Cristo, aí é tudo diferente.
Na mensagem Adoção, série Adoção, manifestação dos filhos de Deus, a partir do parágrafo 65, o irmão Branham diz: agora outra noite ou outra manhã, às 7 horas, quando o Espírito Santo, por sua bondade e sua graça, me tirou deste corpo. Olha só, antes de tudo, mente de Cristo. Eu creio, sim. Não, ou não, eu não digo. E entrei naquela terra e vi aquelas pessoas, e todas elas eram jovens. Eles sempre... Não existe consolo maior do que este, não é? Não tem criança, não tem velho. Bebê. E todas elas eram jovens. E eu vi as mais bonitas pessoas eu jamais havia visto em minha vida. Pessoas que alimentaram a mente de Cristo. Por isso se tornaram celestiais. Ele me disse, algumas delas tinham 90 anos de idade. Elas são seus convertidos. Elas. Não é de se admirar que elas estivessem gritando, meu irmão, que satisfação! Há prêmio maior do que esse? Há vitória maior do que esta? Não, não existe. Gritando, meu irmão. Eu creio que eu vou ouvir isso também um pouco. E todos os pastores, missionários, que deram suas vidas em prol disto aí, das pessoas irem para aquela terra, vão ouvir também um meu irmão. Agora, este é um corpo celestial, bonito, para que quando morrermos, não nos tornemos um mito. Nos tornamos um corpo. Se nós, cada um morrer, se a bomba atômica nos explodisse neste minuto, daqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um e abraçando-os e gritando e tudo aquilo e glorificando a Deus. Sim, Senhor. Agora, quando a pessoa, a igreja, sente isso, vive isso pela fé, é por isso que ela alegra, dá glória a Deus. Ela dá glória a Deus. E o irmão e a irmã Spencer, assentados aqui, eu penso que são um dos mais velhos casais que estão aqui. Teriam 18, 20 anos de idade lá. E o irmão Neville seria simplesmente um rapazinho. E eu seria um jovem garoto. E todos nós seríamos
Existe consolação maior do que esta? Por que tristeza? Por quê? O que é que pode nos embaraçar? São os acontecimentos, os acidentes de transcurso, de percurso, acidentes e incidentes. Ora, que é isso? E todos nós seríamos jovens novamente ali, para nunca mais morrer, nunca mais ficar velho. Isso é exatamente esta verdade. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Irmão Brana gosta de 2 Coríntios capítulo 5. E a igreja também gosta. É logo no primeiro versículo. Se este tabernáculo terrestre, que é esse corpo, for desfeito, já temos outro esperando. Quando um bebezinho sai de sua mãe, como num nascimento normal, seu pequeno corpo simplesmente se torcendo e as pernas pulando e assim por diante. Desculpem a expressão, vocês moças, mas quando isto acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira. E lá há uma natureza no corpo espiritual. No nascimento, hein? Lá há uma natureza no corpo espiritual. É por isso que você é espiritual, acima de tudo, hein? Para entrar naquele bebê, logo então, deixe-o só. Ele tomará sua cabecinha e a enfiará contra os seios de sua mãe e começa a mamar. É assim com os bezerros, assim que nasce. Se ele não fizesse isto, o leite nem mesmo desceria. Que comparação maravilhosa, não? Você alguma vez já observou o bezerro, olha aí. Você alguma vez já observou um bezerro quando nasce? Logo que ele tem suficiente força para firmar suas pernas? Quem lhe diz isto? Anda ao redor de sua mãe e começa a procurar e começa a mamar. Oh, sim, você vê ali a vida. Pois quando este corpo terreno é trazido a um corpo espiritual pronto para ele, e logo que isto, oh, aleluia, logo que isto, e se este tabernáculo terrestre de nossa habitação for dissolvido, há um esperando no além. Sai daqui, nasce ali. Logo que sairmos deste e entramos naquele, um que não deseja um gole de água fria, que não tem necessidade de um gole de água, um que não come, eles não são do pó da terra, mas eles são
simplesmente tão reais e podem sentir e estreitar as mãos. Essa etapa é maravilhosa, não é? É muito maravilhosa. E simplesmente amar e tudo é perfeito. O amor de Cristo, a mente de Cristo, tudo de Cristo. E aquele corpo está esperando no além. É parte dele. Existem 3 deles. Você tem um corpo te esperando. Paulo diz que não fica nu. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Bem aqui no altar. Ali na sua casa pode ser um altar. Você pode dobrar seus joelhos no mato. Ali está um altar. Começa a sua vida eterna bem aqui no altar. É aqui que você começa a eternidade. É bom demais. É muito confortável. É consolador. Você começa a vida eterna bem aqui no altar. É aqui que você começa a eternidade. A gente dá vontade de ser mais crente, mais fiel à palavra. Você começa a vida eterna bem aqui. Não é lá. É aqui que você começa a vida eterna. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então quando você morre, você começa, quando a morte te atingir neste corpo, e o coração parar de bater, e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra, que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra, então em seguida ela se torna uma sombra, então em seguida se torna um pequeno fio, então logo se torna um córrego, e em seguida se transforma em um rio, e logo se torna em um oceano, e depois de algum tempo você estará de pé na presença de seus entes queridos. Primeiro quero ver meu Salvador, mas eu quero ver mamãe. Eu quero ver os meus queridos lá no além, vestido com a roupagem de corpos celestiais. Vocês conhecerão uns aos outros, amarão um ao outro. Que amor ágape! Você regressará a ser um homem você regressará a ser um jovem e uma jovem outra vez. Parece que dá vontade de parar aqui, né? Você regressará a ser um jovem e uma jovem outra vez.
Ele diz, não importa a idade, não importa. Isso não tem nada a ver. Você vai se transformar em um jovem, em uma jovem outra vez, exatamente correto, lembrando de que o Senhor diz para ele, algumas delas ali tinham 90 anos aqui, e agora são jovens lá. Isso aqui é religião de primeira mão. Espera lá até a vinda do Senhor Jesus. E algum dia aquele corpo glorificado de sua... Agora recorrem, aquele é um corpo celestial, não um glorificado, um corpo celestial, que tem passado por essa experiência. E em algum dia aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Pois eu vos digo, 2 Tessalonicenses capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses capítulo 5, ou um ou outro, ele embaraçou aqui a referência. Não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos, a melhor palavra, impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses corpos celestiais descerão e estarão na terra, corpos glorificados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados em um momento, no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Como pode ficar triste numa hora dessa? É preciso pensar naquilo que está reservado além dessa vida. Nós pensamos muito no que está aqui, mas nós devemos pensar mais no que está reservado para outra vida, para a vida eterna que começou aqui. Não beberei mais do fruto da vida, da vide, nem comerei mais até que eu coma outra vez convosco no reino de meu Pai, disse Jesus. A ceia do Cordeiro. Que grande ceia! Não vai ter ali vírus, coronavírus, para impedir.
como existe aqui embaixo. Que grande ceia! Mesa de milhares e milhares de quilômetros. Pois nos 3 anos e meio, o anticristo terminará o seu reinado, o mundo inteiro será destruído, os judeus serão chamados. José fez a si mesmo conhecido para os gentios. Foi, ou para os judeus, José, tipo de Cristo. Você entende? Quando eles foram lá, seus irmãos, em busca de alimento, e José então se tornou conhecido para os seus. Então ele se tornará conhecido para os judeus. Recordem quando José fez a si mesmo conhecido para os irmãos? Lá não havia nenhum gentil presente. Não. É interessante isso. Deus recolhe a sua noiva, sua esposa, a esposa do Cordeiro, e vem se manifestar aos judeus. Então eles lamentarão. Que feridas são essas em suas mãos? Ele vai dizer: são feridas feitas nas casas pelos meus irmãos. Foi feito pela minha gente. Sou eu mesmo, aquele Cristo da Galileia, que é Jesus. Era o Messias, sim. Eles vão chorar, eles vão alegrar, mas enquanto José enviou os seus irmãos e eles desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, e ele os viu lá, então eles disseram: ora, que sujeito, nós não devíamos ter matado nosso irmão José. Os judeus, vendo que eles haviam cometido um erro, agora quando ele está fazendo a si mesmo conhecido a eles, então eles vão dizer: nós não devíamos ter matado. Mas eu tinha que morrer por causa dos gentios. E José estava tão satisfeito que ele teve que chorar por pouco. Então despediu sua esposa e seus filhos, e todos os guardas e tudo mais, e os enviou ao palácio. Enviou ao palácio a sua esposa, exatamente correto. E então, na presença tão somente dos judeus, como José estava ali na presença de seus irmãos, ele disse: eu sou José, vosso irmão. Eu sou vosso irmão. Então eles prostrarão e começarão a tremer. Disseram: agora sabemos que recebemos aquilo porque nós matamos o nosso irmão. Nós dissemos que matamos o nosso irmão e agora ele está
Ele é este grande rei. Isso aqui é o contato. Jesus recolhe a sua esposa e vem tratar com os judeus. Isso está acontecendo com os judeus, então, bem entendido, não é agora. E agora este grande rei, ele disse: Deus fez isto por um propósito, para salvar vidas, para salvar os gentios. Esta é exatamente a razão pela qual Deus fez isto, para nos salvar os gentios. Que direito temos de ser arrogantes, presunçosos, questionadores? Que direito nós temos? Porém, os gentios estavam no palácio. Aleluia! Aleluia! Os gentios estavam no palácio de Jesus. Aleluia! Sendo rejeitado por seus irmãos, José, ele tomou uma noiva, e a noiva era uma gentílica, não uma judia, certo? E são gentios. Agora, onde você está chegando agora, depois de colocarmos este corpo glorioso, e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial for feito um corpo glorificado, hein? Que pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Estatura do varão perfeito. Estatura do varão perfeito. Entendeu você o que eu quero dizer agora? Então poderei ir e dizer: irmão Neville, deixe-me te dar uma pequena ilustração. Eu digo: irmão Rumes, vamos para o papai nesta manhã. Ele é Deus. Nós o conhecemos agora. Ele é um Salvador. Ele é um curador. Não, o profeta não está sonhando, não. Isso é verdade. Lá nunca houve tal coisa como uma criação de pecado. Aquilo não desceu bem, desceu? Pecado não é uma criação. Não, senhor, pecado é uma perversão. Há somente um Criador, e este é Deus. Pecado é a justiça pervertida. É isso que é o pecado. Por isso, oprime por ser justo. Porque pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério? É a retidão pervertida. O que é uma mentira? É a verdade mal representada. O que é uma mentira? É uma verdade mal representada. Certamente. O que é uma maldição? São as bênçãos de Deus tomadas em uma maldição. É o contrário de uma bênção. As bênçãos de Deus ser tomadas como uma maldição, então isso aí é maldição. É o contrário de uma bênção. Vai lá em Israel.
na hora que eles estavam murmurando, tomando a bênção de Deus como uma maldição, lembrando do Egito, e murmuraram e morreram todos, porque ficaram sob maldição. Então isso é contrário de uma bênção. Aceite a bênção de Deus incondicionalmente. O pecado não é uma criação, o pecado é uma perversão. Por isso pode ser desfeito, por isso pode ser apagado. Apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Então Satanás não pôde criar o pecado. Ele simplesmente perverteu o que Deus havia criado. Isto é exatamente correto. A morte é simplesmente uma perversão da vida. Agora observem isto. Observem isto. Então eu irei e direi: irmão Rubem, vamos, você e eu, irmão Biller, e alguns dos irmãos subir para o Papai Deus e digamos: vamos fazer uma pequena viagem. Vocês, rapazes, gostavam das montanhas quando vocês estavam aqui embaixo, não é? Sim, certamente gostávamos. Oh, há uns 2 milhões de milhas delas além daquele novo mundo. Sigam em frente, viajem com eles. Estejam todos de mãos dadas, ombro a ombro, encorajando um ao outro, louvando, bendizendo, dando graças, tendo que guiar o sol cada dia. Suba mais, eu te ouvirei. Enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías 66, correto. E você sabe, estou andando por ali, todos nós andamos por ali somente por cerca de 500 anos. Simplesmente uma pequena jornada, 1 milhão, não faz nenhuma diferença, vem. Por que embaraçar aqui nessa terra, com coisas fúteis, coisas que passaram? Agora isto soa como loucura, porém é a verdade. Vem, é a verdade, porque não há tempo. É eternidade. Aleluia. Glória a Deus. É eternidade. E quando eu chego lá, eu andei por ali, e vocês sabem que eu encontrei lá fora. Eu fui lá. Eu digo, bom, se aquela mão, se aquela não é a irmã George Bruce, ora, irmã George, tem passado muito tempo desde que eu a vi, sempre parecendo a mesma, nunca muda, 500 anos.
Talvez ela tenha 10 milhões de anos de idade, mas simplesmente tão jovem como ela sempre foi. Ela estará coçando as costas de algo, e quando eu olho lá é um leopardo, um leão. Aleluia! Dá glória a Deus, gente. Dá glória a Deus. Nós passeamos um pouco com o profeta. Depois nós vamos continuar sexta-feira próxima, se Deus permitir. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.